iniciemos, então, em nome da Constituição Federal, os trabalhos do Tribunal de Justiça, sua sessão plena, nesta data de hoje. Discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade. Expediente. Expedientes encaminhados pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Zilene Bezerra, Corregedora-Geral de Justiça. Primeiro, esclarecimentos ao pleno sobre a 5ª Vara Civil de Natal. Esta Corregedoria-Geral de Justiça fez correção em 2016, conforme se vê no PAV 53.3/2016, na 5ª Vara Civil, e, na oportunidade, elaborou um plano de gestão para melhorar os números naquela unidade. Pois bem, o plano foi executado e o magistrado Lamarca Araújo Teotônio juntou ao mencionado processo um relatório demonstrativo da evolução da 5ª Vara e comparativo com os demais varas civis não especializadas no período de julho de 2016 a julho de 2017, cuja cópia segue anexa a este expediente, que revela, sem sombra de dúvida, uma evolução naquela unidade após a readequação do novo modelo de gestão ali implantado. No primeiro cenário, a 5ª Vara, em relação às demais, aparece em 5ª colocação com 1.195 sentenças, no segundo, em 3ª colocação com 1.129 sentenças. No terceiro quadro, aparece em 1ª colocação com 2.403 processos arquivados. No quarto quadro, também na 1ª colocação com 42.811 movimentações processuais. E, por fim, no 5º quadro, aparece na 2ª colocação com 467 processos concluídos no PJE. Ressalto que tramitou nesta Corregedoria o PAV 15.216/2017, cujo objeto era uma reclamação em desfavor do Dr. Lamarque, baseada na análise dos autos e das explicações do reclamado. Determinei o arquivamento do feito e o ministro João Otávio de Noronha, ao realizar o caso, decidiu em 6 de outubro da seguinte forma, leio a parte frisada. Da análise dos documentos que instrui este feito, depreende-se que a questão foi adequadamente tratada, sendo satisfatórios os acrescimentos prestados sobre a apuração dos fatos na origem. Ante o exposto, sem prejuízo da apreciação de fato novo ou da insurgência de algum interessado, arquivos o presente expediente. Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio Noronha. Assim sendo, apresenta ao Pleno do Tribunal de Justiça os presentes esclarecimentos que constatam uma melhoria na gestão da 5ª Vara e na produtividade do titular, juiz Lamarca Araújo Teotônio, Natal RN, 7 de novembro de 2017. E ainda outro expediente encaminhado pela Corregedora-Geral de Justiça. Caros colegas, a considerar a notícia veiculada no sítio eletrônico jurisnil.com.br de 7 de novembro de 2017, o qual apresenta nota de repúdio dos advogados seridoenses em eventual omissão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, na comarca de Caicó RN, a Corregedoria-Geral de Justiça vem esclarecer que, 1. No período de 16 a 20 de outubro de 2017, o atendimento, prazos e audiências foram suspensos em razão da mudança de competência das varas existentes na referida comarca por força da resolução número 30/2017-TJ. 2. No período de 23 a 27 de outubro de 2017, a suspensão decorreu da efetivação da semana de baixa e movimentações processuais. E 3. No período de 30 de outubro a 3 de novembro de 2017, a suspensão decorreu da agregação da comarca de Serra Negra do Norte, por força da resolução 33/2017-TJ. Diante de tal situação, esta Corregedoria enviou a todos os juízes de direito do Estado do Rio Grande do Norte o ofício circular 112/2017, de 7 de novembro de 2017, permitindo a prorrogação das correções referentes ao ano de 2017 até março de 2018, quando as unidades judiciais que passaram por quaisquer alterações em suas competências ou foram recém-criadas. Com isso, vê-se que o Tribunal de Justiça, por meio de sua Corregedoria de Justiça, entendendo as questões levantadas pelos advogados, antecipa-se ao permitir que as correções sejam feitas até o mês de março de 2018. Era o que tinha a esclarecer na tal 8 de novembro de 2017. Somente, Excelência. A desembargadora Judite tem um acórdão. Pois não, tem a palavra, Excelência. Visto relatados e discutidos estes autos, em que são partes as acima identificadas, que são o autor é o Estado do Rio Grande do Norte e réu município de Paraú. Acordo dos desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Acordo de Justiça, por maioria de votos, acolher a preliminar do não conhecimento da ação rescisória
pela inviabilidade de utilizar como causa rescisória a mera evolução de entendimento da Corte, tudo nos termos do voto da relatora para o acórdão. Vencidos o relator e os desembargadores Saraiva Sobrinho e Ibanez Monteiro, que conheciam a demanda e a julgavam procedente. Datado e assinado, Excelência. Alguma manifestação? Aprovado nos termos. O desembargador João Rebouças dispõe também de um acordo a ser lido. Senhor presidente, Com a palavra. mandato de segurança, em que é impetrado Fernando Antunes de Melo Júnior, impetrado o secretário de Administração de Recursos Humanos e secretário de Saúde e Campos do Estado do Rio Grande do Norte. Também vou ler só o acordo. Um acordo dos desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Agreste Tribunal, em sessão plenária, por maioria de votos, rejeitar para a suspensão do processo. Por maioria ainda, acordam rejeitar de ausência de prova pré-constituída pelo desembargador Cláudio Santos. E, no mérito, acordam por maioria conceder a segurança do tendo voto do relator, vencido o desembargador Cláudio Santos e Saraiva Sobrinho, que é denegável. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade. O desembargador Ibanez dispõe também de um acordo para fazer a leitura e tem já a palavra. Senhor presidente, o acórdão é aquele mandado de segurança da relatoria da desembargadora Zeneide e que discutimos na sessão pretérita uma matéria que eu falei em questão de ordem e depois pensamos que o encaminhamento ficaria melhor como reconhecer erro material no julgamento. De respeito ao mandado de segurança impetrado na condição de nomeação imediata e que foi julgado na linha dos entendimentos já firmados na Corte. No entanto, a situação seria diferente, porque não há vaga para o cargo específico em que a candidata concorreu no concurso. E aí não seria o caso de nomeação imediata, porque sequer existe vaga para a 12ª DIREC. E aí estou trazendo a desembargadora Zeneide, o processo é de relatoria de Vossa Excelência, que eu fiquei designado relator. Aquele mandado de segurança impetrado por Priscila Raquel Gugel Rodrigues. Vossa Excelência votou pela denegação da ordem, entendendo que naquelas matérias que Vossa Excelência fica vencida, porque o edital previu a nomeação imediata e tal. Isso. No entanto, quando eu fui redigir o acordo, constatei que o cargo para o qual ela concorreu, não há vaga, não existe previsão de vaga no edital na região que ela concorre. Então, há, inclusive, uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público para que o Estado crie a vaga específica para essa matéria, que é a de professor de educação especial. Então, a hipótese, o julgamento ficou pela concessão da segurança e eu fiquei relator para o acórdão. Quando eu vou redigir, noto que o caso é diferente e que não cabe aplicar a decisão, porque não existe sequer o cargo criado na estrutura da Secretaria de Educação e especificamente para a região em que a candidata concorre. Então, estou trazendo a matéria para examinar como... Eu pensei inicialmente como questão de ordem, mas depois discutimos aqui por que questão de ordem se o processo já havia sido julgado e proclamado, mas o acordo não foi lido nem publicado. Então, reconhecer que houve erro material no julgamento e examinar a matéria e decidir agora com base nesse fato constatado de que não há vaga disponível para o cargo em que ela concorre. Então, ela concorre especificamente para a vaga de professora de Libras, Educação Especial, intérprete e tradutor.
E a vaga que ela diz existir é de pedagogia. Então, não é esta, porque justamente não há lei criando esse cargo. Sequer o cargo existe. Imagine a vaga. Na região de Mossoró, né, que é a 12ª direta. E na defesa, o Estado faz referência a que, na ação civil pública, houve a decisão determinando a iniciativa do Estado de propor a criação desses cargos naquela região, mas ainda não é editada a lei criando os cargos. Então, se o tribunal entender que é uma questão de erro material, que o julgamento deve ser reexaminado, eu voto concordando com a denegação da segurança, ainda que o fundamento diverso, pela inexistência de vagas, do cargo e de vagas na região de Mossoró. Então, não há direito líquido e certo, porque não existe a previsão legal da existência do cargo nem da vaga, e muito menos da vaga na região de Mossoró. Mas Sim. o erro está aí, desembargador? Sim. Meu voto não está escrito, não, porque eu ia só redigir o acordo, né? Isso, exatamente. O documento não existe na região de Mossoró esse cargo, nem se não existe o cargo também não existe a vaga. Mas o desembargador está propondo o erro material, né? Reconhecer de ofício. Certo. E aí rever o julgamento e corrigir como erro material. Então, a desembargadora... Desembargadora Zeneide prefere olhar aqui em mesa ou quer levar para o gabinete? Pronto, vista, não? Concedo vista, desembargadora Zeneide, que é relatora do processo. Mas, no caso, fica... como questão de ordem, desembargador. Questão de ordem, a proposição de Vossa Excelência como questão de ordem. Questão de ordem para permitir o reexame e julgar agora com base na correção do erro material. A minha preocupação é se proclama agora já o resultado da questão de ordem do Estado de Vossa Excelência, ou se a desembargadora leva o processo para se pronunciar sobre a questão de ordem. Isso. Era bom que tirássemos essa dúvida. Sim, penso que a proposta deveria ser, o desembargador Amaury, o tribunal acolher a questão de ordem e devolver os autos à relatora para reexaminar a matéria. Né? Então, na proclamação, presidente, ficaria... o tribunal acolheu a questão de ordem à unanimidade e devolveu o processo por solicitação da relatora para a correção do erro material. Feitas as anotações, procedemos. Não é isso, desembargadora Zeneide? É melhor. Verificar realmente. Desembargador, pelo que eu percebo, ela deseja ainda analisar. Isso, mas por outro meio, essa dúvida que eu gostaria que né? ficasse esclarecida. Se a desembargadora Zeneide pede vista dos autos para exame da questão de ordem ou para exame do próprio mérito, o reexame do mérito? Para examinar a questão de ordem. Porque Então, eu não estou aqui com o voto. Sim. E a minha denegação foi porque não existia vaga. O desembargador Ibanez está dizendo exatamente porque não existia o cargo, não é isso? Para qual ela se... Voto de Vossa Excelência é que ainda não venceu o prazo de validade do concurso. Então, o direito dela... Não é isso, eu não estou me direito lembrando, dela eu prefiro levar. Okay. Então, não fica proclamada a questão de ordem em si. Vossa Excelência vai examinar a questão de ordem, se há erro material ou não. Não, eu acolho a questão de ordem, porque aí a gente já fica Aí definido com relação à questão de ordem e analiso, né? Pedido de vista, né? Não, proclama-se que foi acatada a unanimidade, me parece, né, a questão de ordem, suscitado pelo desembargador Ibanez, né? e os autos retornam à relatora para reexame do mandato de segurança, da questão de mérito do mandato de segurança. Certo, desembargadora? Sim. Feitas essas anotações, passemos então agora ao processo. Em número 16 da pauta anterior, tem uma preferência. É um agravo interno em mandado de segurança, número 2017-010-666-5. Agravante, Carla de Paiva Ubarana Araújo Leal. Advogado, Dr. Paulo Roberto de Souza Leão Júnior, OAB-RN.
Agravado, Estado do Rio Grande do Norte. Procuradora doutora Ana Carolina Monte Procópio de Araújo. Relator, desembargador Cornélio. Ao impedimento da desembargadora Judite Nunes e a suspeição do desembargador João Rebouças. Há uma sustentação oral. Eu indago do advogado se dispensa a leitura do relatório. Dispensada a leitura, Vossa Excelência tem 15 minutos para fazer a sua sustentação. Presidente, pela ordem... Pela ordem, desembargador Maurício. A verificação de quórum, por favor. A assessoria me informou que tinha o quórum mínimo. Tem quórum? Obrigado também. Quórum mínimo. Tem a palavra por 15 minutos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, excelentíssimo desembargador relator, excelentíssimo procurador-geral de Justiça, senhoras excelentíssimas desembargadoras, excelentíssimos desembargadores, senhoras e senhores serventuários, demais colegas. É com muita satisfação que eu retorno aqui a este tribunal, especialmente depois do feriado de finados, e é justamente na defesa dos interesses da minha constituinte e para evitar que no próximo ano, próximo dia de finados, sua família esteja enlutada. Pois bem, venho hoje aqui chamar a atenção para um fato de extrema importância e que gera muita preocupação. A minha constituinte padece de grave problema de saúde. Ela necessita de um tratamento médico contínuo e não apenas paliativos. É comum e corriqueiro que naquele estabelecimento prisional ela seja levada às pressas para algum pronto-socorro, quando eventualmente tem o serviço do SAMU, ou o serviço é prestado como dá ali no próprio presídio. Pois bem, o próprio médico, o Dr. Reginaldo Modesto, que é responsável pelo pavilhão feminino da unidade prisional João Chaves, atestou que aquela unidade prisional não detém as mínimas condições para oferecer o tratamento médico à minha constituinte. De posse disso, foi requerido ao juiz da execução penal o recolhimento domiciliar para tratamento médico. O juiz de piso determinou que fosse feita uma perícia oficial pelo núcleo de perícias aqui do tribunal. O que preocupa é que o tribunal não tem a menor previsão de realizar essas perícias conforme atestado já pelo próprio núcleo de perícias. Primeiro, porque não tem as especialidades que foram requeridas. E o segundo, que não tem previsão de data. Com essa máxima vênia ao juiz da execução penal, reputamos que foi um ato abusivo e, por isso, interpusemos o mandado de segurança. Eu não estou discutindo a liberdade da minha constituinte. Ela é reeducanda do sistema prisional. Estou requerendo o recolhimento domiciliar para tratamento médico. Eu não discuto liberdade. Por isso, foi eleita a via do mandado de segurança para assegurar o direito líquido e certo previsto na Lei de Execução Penal e previsto na Constituição Federal. Não é caso de habeas corpus. Então, concessa vênia ao relator a decisão que ousamos discordar, por isso, trazemos aqui o caso para o pleno, através do agravo regimental, é que o mandado de segurança foi indeferido liminarmente sob o argumento de que a via adequada seria o habeas corpus. Conforme dito, não estamos discutindo a liberdade, e sim o direito fundamental à saúde. Por isso, a via eleita foi o mandado de segurança. A processualística moderna nos ensina que o tribunal deve ser multiportas. Ainda que o entendimento fosse de habeas corpus, o qual ousamos discordar, o tribunal deveria recebê-lo como mandado de segurança e, enfim, apreciar matéria tão importante trazida. Não podemos fechar os olhos para o que está acontecendo, apenas por mero formalismo. Então, em conclusão, sem maiores delongas, apelamos para o caráter humanitário deste tribunal e, o mais importante, o nosso pedido é apenas que a minha constituinte aguarde em sua residência enquanto a perícia é realizada.
Não há a menor previsão de realização da perícia. Então, o pedido é aguardar em sua residência. Enquanto isso, o tratamento médico será feito às suas expensas, ou, se o tribunal entender que este colegiado entender que ainda não tem condições de apreciar a matéria através da teoria da causa madura, pelo menos que se determine o retorno dos autos ao desembargador relator para analisar o mandado de segurança e não deixá-lo indeferido liminarmente como está. E, para finalizar, apenas à guisa de reflexão, eu trago um trecho de um sermão do padre Antônio Vieira, acho muito pertinente, que diz que o verdadeiro saber é de saber reconhecer a verdade, ainda que seja filha de outros olhos ou de outro entendimento, e não se cegar com o próprio. Muito obrigado. Com a palavra, o desembargador Cornélio, relator do feito. Pois não. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e trago o processo para apreciação do colegiado, por entender que não é caso de retratação. De início, desnecessárias maiores elucubrações para afastar as teses de teratologia da decisão monocrática gravada, que afronta o artigo 489 para os primeiros, inciso 3 do CPC, por suposta ausência de fundamentação, e o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, diante da alegada mácula ao princípio do acesso à justiça. Com efeito, por teratologia, entende-se aquela decisão que exorbita o senso da razoabilidade de forma aguda e insofismável, proferido a arrepio da lei, que ocasiona prejuízo irreparável de separação à parte. Como se vê, não basta que a parte seja prejudicada por uma decisão judicial desfavorável à sua pretensão, mas principalmente que haja uma flagrante ruptura da normalidade vigente, ocasionado por ato judicial. A alegação de que o provimento judicial atacado invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão na mesma senda não merece acolhimento, porquanto basta a simples leitura do ratio decidendi para concluir que o caso em concreto foi suficientemente analisado de modo que entendi não ser cabível o presente remédio constitucional para a tutela pleiteada. Abre aspas. Em caso, não obstante a ginástica argumentativa operada com maestria pelos causídeos constituído pela impetrante, compulsão dos autos conclui ser impossível dissociar os direitos supostamente violados, tratamento digno, assistência à saúde e recolhimento à prisão domiciliar para tratamento médico, previsto na Lei de Execuções Penais, do direito de ir, vir e permanecer da impetrante. Fecha aspas. A garantia do princípio constitucional de acesso à justiça, por sua vez, não garante a parte que o judiciário lhe entrega a audição de modo requerido, pois o direito de ação não se confunde com o direito material pleiteado. Outro sim, ao contrário do apregoado nas razões deste agravo, a decisão sobrevergasta não ignorou os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, mas asseverou que, abre aspas, é inaplicável a espécie de jurisprudência desta Corte de Justiça sobre a conversão ou conhecimento de mandado de segurança como habeas corpus. Eis que, construída sobre casos totalmente diversos, por exemplo, medidas protetivas ou cautelares diversas da prisão, decretadas durante a fase de conhecimento, onde não se buscava questionar decisões judiciais proferidas no âmbito da execução penal, como é o caso. Sobre a questão de fundo, propriamente dito, reafirmo que não há como dissociar os direitos supostamente violados, indicados na inicial e previsto na Lei de Execuções Penais, do direito de ir, vir e permanecer da impetrante. Os próprios arestos invocados pela recorrente, seja na inicial do mandado, seja nas razões deste agravo interno, já revelam que a jurisprudência pátria só admitiu esta espécie de ação mandamental em casos totalmente diversos, sem nenhuma relação com regimes prisionais de execuções penais. A decisão agravada, por outro lado, está alicerçada na Constituição Federal e na Lei Federal que disciplina o mandado de segurança. Transcrevo o artigo 5º da Constituição Federal, o artigo 1º da Lei 2016 e também o artigo 10 da mesma lei. O Superior Tribunal de Justiça, como não podia deixar de sê-lo, reconhece que, abre aspas, o habeas corpus cabe tutelar a liberdade física de locomoção, o direito de ir, vir e ficar, e ao mandado de segurança os demais direitos líquidos certos, bem como que, abre aspas, as duas ações de direito processual constitucional têm um campo de incidência traçado pela lei maior e não pode ser substituído uma pela outra, e conforme aí acórdão do STJ
né, da relatoria ainda do ministro Paulo Medina. Resiste, por fim, apenas que a hora impetrante já buscou por diversas vezes, em meio à restituição do seu estado de liberdade perante o juiz de origem e da Câmara Criminal desta Corte de Justiça, sendo inusitado que, por vias transversas, provoque a atuação deste Tribunal Pleno em aparente tentativa de evitar burlar a jurisprudência respectivos juízes naturais de primeira e segunda instância, competente, em tese, para analisar as pretensões e recursos cabíveis. Pelo exposto, não tendo a reconta apresentada questões de ordem fática ou jurídica capazes de alterar a decisão agravada, conheço e nego provimento do agravo interno. É como voto. Vamos tomar os votos. Desembargador Amaury Moura. Senhor presidente, o desembargador relator ele faz referência, na fundamentação do seu voto, à ausência de teratologia da decisão agredida via mandado de segurança. Realmente a matéria se confunde, né? Há uma ligeira confusão entre o direito à saúde e o próprio direito à liberdade de ir e vir, como disse o desembargador relator. O que me parece, só a necessidade de uma perícia já demonstra aí a necessidade, naturalmente, de uma dilação probatória no mandado de segurança, ou seja, na via eleita, o que é inadmitido pela lei de regência do mandado de segurança. Então, essa necessidade de perícia já demonstra aí a fragilidade da ação monumental, porquanto sinaliza para a necessidade consequente de uma dilação probatória. Eu penso que nós falar aqui em podar a impetrante do acesso ao judiciário, porque o próprio relator já anuncia na sua decisão que permanece aí o direito da impetrante a postular eventual pretensão através da via adequada. O que me parece a orientação assentada no voto do relator, por isso que eu vou acompanhá-lo, senhor presidente. Desembargador Saraiva. Desculpe, eu pulei aqui. Desembargador Vivaldo, peço desculpas. Suspensão. Excelência, eu acompanho o voto do relator. Com o relator. Desembargador Saraiva. Senhor presidente, a decisão foi nossa, eu acompanho o relator, conheço e nego provimento ao agravo. Desembargador Amilcar Maia. Integralmente com o relator, excelência. Desembargador Vigílio Macedo. Igualmente com o relator. Desembargadora Zeneide Bezerra. Desembargador Ibanez Monteiro. Fazer só um esclarecimento, presidente. O pedido, embora diz ser para assegurar o direito à saúde, na verdade é para modificar, para conceder o direito à prisão domiciliar. Não é para realizar os exames e ter o atendimento à saúde que ela pretende. Se ela alega que está com problema de saúde, não pede para ser submetida a esses exames. O pedido dela é para ter prisão domiciliar. Então, estou de acordo com o relator. Acompanha o relator, desembargador? De acordo com o relator. Então, a unanimidade nos termos da relatoria feita pelo desembargador Cornélio. Passemos agora à extra pauta anterior. O de número 1, o desembargador Cláudio pediu vista. Como Sua Excelência não está presente, passamos ao seguinte. O número 2, a relatoria do desembargador Glauber não está. Terceiro, o desembargador Cláudio também não se encontra. O quarto, o desembargador Cláudio, igualmente. Então, o quinto é um mandado de segurança com liminar da relatoria da desembargadora Maria Zenei. Peço a Vossa Excelência que identifique o processo e proceda na forma da lei. Pois não, senhor presidente. Processo identificado por Vossa Excelência. É uma matéria já conhecida desse tribunal, estou seguindo os precedentes, trata de ICMS. Estou trazendo no meu embasamento, além do STJ, os desembargadores, construções dos desembargadores Ibanez e Amaury, e eu estou concedendo a segurança. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria.
O de número 6, igualmente, é da relatoria de Vossa Excelência. Trata-se aqui de concurso público da Assembleia Legislativa. Eu estou denegando, senhor presidente, para o cargo postulado pelas impetrantes, só existiam 10 vagas, segundo o edital. E elas passaram no 40º lugar e 60º lugar. Então, passaram fora dos cargos, das vagas existentes no edital. Eu estou denegando, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Senhor presidente, pela ordem, o número 2 está em mesa. O número 2 foi um pedido de vista meu, está em mesa. Número 2, inclusive, eu estou acompanhando o relator. O número 2 está em mesa. Inclusive, mas é da relatoria do desembargador Glauber. Ele não dispensou, não, ele já votou e eu estou acompanhando, Sua Excelência. Não consta das anotações que ele dispensou. Passemos agora à relação dos processos, independente de pauta. O desembargador Vivaldo Pinheiro dispõe de 2 conflitos e tem a palavra. Conflito negativo de competência. Ora, e Juizado Especial Civil Criminal da Comarca de Areia Branca, sustante, Juiz de Direito, Juizado Especial Civil Criminal de Areia Branca, entre partes Expedita Fonseca da Silva, advogado Francisco Lopes da Silva, entre partes Município da Areia Branca, COSERN, e suscitado Juiz de Direito da Vara Civil da Comarca de Areia Branca. Essa matéria também já é do conhecimento da Corte. Processual civil, conflito negativo de competência estabelecido entre o juiz de direito do Juizado Especial Civil Criminal e o juiz de direito da Vara Civil, ambos da Comarca de Areia Branca, ação ordinária de obrigação de fazer, acumulado com indenização por danos morais, ajuizamento em face do município e de concessionária de energia elétrica, contribuição de iluminação pública, demanda cujo valor da causa é inferior a 60 salários mínimos, competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, a partir do que dispõe o artigo 2º, parágrafo 4º da Lei Federal 12.153 de 2009, da Resolução 47 de 2014 do TJRN. Precedentes desta Corte, conflito conhecido e julgado para reconhecer a competência do juízo suscitante, citando aqui precedentes do desembargador Rebouças, bem recente, agora dia 4 de 10 de 17, outro precedente da minha própria relatoria, e é assim que eu estou julgando sem manifestação ministerial. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O seguinte, um pouco diferente, conflito negativo de competência, juiz de direito, juizado especial civil de Areia Branca, entre parte do Ministério Público, entre parte CM do ISES, suscitado juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Areia Branca. A emenda, e depois algum esclarecimento, a emenda é conflito negativo de competência entre juízos do Juizado Especial Civil Criminal da Vara Criminal, ambos da Comarca de Areia Branca, dissentimento quanto à competência para o processamento e julgamento do delito de ameaça praticado por uma mulher contra a sua companheira, prova de fragilidade da vítima frente à sua agressora, aplicação da Lei nº 11.304, de 2006, a hipótese dos autos, conhecimento do conflito para declarar a competência do juiz suscitado para o processamento e julgamento do feito. Aqui é o seguinte, defende o juiz suscitante que a competência para o processamento e julgamento do feito é do juiz suscitado pelos seguintes fundamentos. Aí ela diz que vale dizer a vítima declarou que vive maritalmente com a agressora há 31 anos e que nesse período a mesma sempre é violenta com ela, inclusive requereu medidas protetivas de urgência, a exemplo do afastamento da autuada do lar. O juiz suscitado entende que, aspas, o feito deve tramitar junto ao juizado criminal desta cidade, até porque não ficou comprovada a violência decorrente do gênero. A segunda Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do conflito e reconhecimento da competência do Juizado Especial Civil Criminal de Areia Branca. Eu estou votando reconhecendo a competência da Vara Criminal e digo que, conforme se pode observar da análise dos artigos citados, não há como se afastar a aplicação da Lei Maria da Penha ante o simples argumento de que a agressora e a agredida são mulheres. Por outro lado, também não é toda e qualquer agressão de uma mulher para com outra que se enquadrará na proteção da Lei Maria da Penha. Isso porque, dentre as finalidades da referida lei, se enquadra a situação de proteção hipossuficiência entre as partes. Em se tratando de uma agressão de um
de um homem dirigido a uma mulher, ocorre a presunção de hipossuficiência. Entretanto, no caso de agressão envolvendo as duas mulheres, referida presunção não ocorre, devendo ser provada a fragilidade da vítima. No caso dos autos, das declarações da vítima prestadas perante a autoridade policial, extrai-se que, só na parte que interessa, vive maritalmente com Cleisa Martins dos Santos, há 31 anos, que nesse período, Cleisa Martins, quando está sob o efeito do álcool, sempre é violenta com a declarante, que no dia 18 de janeiro de 16, por volta das 8h30, colocou placa de ventos na casa da declarante sem a devida permissão, que a declarante reclamou, e daí surgiu a ameaça com a faca. Assim, de acordo com os relatos, há aparente situação de fragilidade da vítima perante a sua agressora, uma vez que esta é sempre violenta com aquela, o que justifica a aplicação da Lei Maria da Penha ao caso. Em caso similar ao presente, em que se decidir a respeito da aplicação ou não da Lei Maria da Penha a um caso de violência doméstica praticado pela filha contra sua genitora, decidiu esta Corte pela sua aplicação ante o reconhecimento da fragilidade da vítima, uma idosa, frente à sua agressora. Aí eu transcrevo, o voto está disponibilizado, é uma decisão aqui da Corte, que foi relator do desembargador Dilermando. E transcrevo um outro precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, segunda Câmara Criminal, que ele diz: o expediente policial indica que o caso concreto se trata em tese do delito de lesão corporal praticado pela acusada contra a sua ex-companheira. Assim, diante da situação fática, se percebe a existência de relação íntima entre as partes, bem como de vulnerabilidade da vítima com relação à acusada. Em síntese, é o que interessa, o voto está disponibilizado e eu concluo pelo exposto. Em desacordo com o parecer da 2ª Procuradoria de Justiça, o meu voto é no sentido de conhecer do conflito para declarar a competência do juizado, aliás, do juízo, direito da vara criminal do combate à Areia Branca, suscitado para processar o feito. É como eu estou concluindo o voto, Excelência. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Agora o desembargador Saraiva dispõe de 2 conflitos e tem a palavra, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, senhor presidente, são 3 conflitos, um em voto visto, que eu explicarei depois, e o caso é exatamente idêntico ao que o desembargador Rivaldo julgou no primeiro momento. Só muda aqui entre partes, no caso, uma delas, Maria Dilma Silva da Cruz, e a outra, Anaildo Marinho dos Santos. Senhor presidente, na mesma esteira de julgamentos precedentes desta Corte, o desembargador João Rebouças, entre outros, de sorte, senhor presidente, que eu estou conhecendo e estou reconhecendo com a competência do juiz tanto para decidir o feito, no caso, o Juizado Especial Civil da Comarca de Areia Branca. Alguma manifestação? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Senhor presidente, o terceiro, senhor presidente, é o número 8, independentemente de pauta, mas o relator do desembargador Glauber Rego. Mas é a mesma matéria, a mesma linha de raciocínio, eu pedi vista, eu estou... Ele não está presente, nem está registrado nenhuma manifestação a respeito. O desembargador Cornélio Alves dispõe de um conflito. Tem a palavra, por favor. Pois não, conflito negativo de competência 2017, 009057, dígito 5, origem 21ª Vara Civil da Comarca de Natal, suscitando juiz de direito da 21ª Vara Civil da Comarca de Natal e suscitado juiz de direito da 10ª Vara Civil da Comarca de Natal. A ementa, direito civil e processual civil, conflito negativo de competência, ação de resolução contratual e indenização por perdas e danos acumulada com reintegração de posse. Natureza de direito pessoal, reintegração de posse decorrente de mera consequência do pedido principal consistente na resolução de contrato de compra e venda de imóvel. Reconhecimento da competência do juiz da vara não privativa, que no caso é a 17ª Vara Civil. Precedente do STJ e desta Corte de Justiça. Então, meu voto é no sentido de reconhecer o competente como juízo da 17ª Vara Civil da Comarca de Natal, em consonância com o parecer da Promotoria de Justiça. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Passemos agora à pauta anterior. O de número 9 não vai ser votado agora, porque é a relatoria do desembargador Dilermando, que está ausente. O de número 10 é uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar número 2017,
01600, dígito 5. Requerente, Associação dos Praças da Polícia Militar do Estado, advogada, doutora Maria Lucinete da Silva, OABRN, requerido Estado do Rio Grande do Norte, requerida Assembleia Legislativa, desembargador Cornélio Alves. Neste caso aqui, o desembargador Glauber já adiantou o voto dele. E tem um pedido de vista dos autos da desembargadora Judite Nunes. Pois não, Excelência, está em mesa. Está em mesa? Está. Então, Excelência, proceda. Pois não. Aqui no meu voto, eu faço um pequeno relatório, consto aqui a situação, como o processo se encontra, e os argumentos do desembargador Amauri, e na parte que realmente interessa, eu digo, que a questão que merece maior atenção nesse momento, de respeito à preliminar suscitada pelo desembargador Ibanez Monteiro, na sessão do último dia 1º de novembro, defendendo o não conhecimento da ação direta, tendo em vista que os dispositivos da Constituição Federal utilizados para fundamentar o pedido de declaração de inconstitucionalidade não foram reproduzidos na Constituição Estadual. O voto está disponibilizado, viu? Observando os fundamentos expostos desde a exordial e, nada obstante, o respeito pelo entendimento balizado na preliminar suscitada, entendo que é viável o conhecimento da pretensão deduzida pela associação requerente no que tange ao enfrentamento de possível existência de inconstitucionalidade dos artigos 13, inciso 5, e 18, inciso 4, da Lei Complementar Estadual número 515 de 2014, com base na violação do artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É que, mesmo reconhecendo que não houve na Constituição Estadual reprodução explícita de tal norma da Constituição da República, o que poderia, a priori, afastar a espécie dos limites do artigo 71, inciso 1, a linha B, da Constituição deste Estado, é forçoso reconhecer que o próprio excelso pretório encara o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade como direito de cunho fundamental, sendo que afirma, por exemplo, no julgamento do habeas corpus 132.923 de Santa Catarina, julgado em 5 de 4 de 2016, e no outro habeas corpus aqui declinado no mesmo ano, no dia 13 de dezembro. Logo, no meu entender, não se pode afirmar desde logo que a declaração de inconstitucionalidade aqui intentada tem suas balizas unicamente relacionadas à Constituição da República, uma vez que o artigo 3º da Constituição Estadual deixa claro que o Estado deve assegurar, abro aspas, nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que a Constituição Federal reconhece a brasileiros e estrangeiros, fecho aspas, parecendo inevitável afirmar, assim, que o princípio da presunção de inocência também está inserido na sistemática constitucional estadual. E, por tal razão, pedindo vênia, eu acompanho o relator nesta parte. Agora, quanto ao cerne do pedido cautelar, também não divirjo do entendimento exposto no voto do relator, por considerar evidente a ausência de perigo mora na espécie, o que desautoriza a concessão da pretendida medida cautelar, uma vez que o diploma cuja constitucionalidade discute a associação requerente encontra-se em vigor desde o ano de 2014, optando a entidade pela proposição da demanda apenas no corrente ano, circunstância que já foi objeto de diversos pronunciamentos desta Corte e do próprio excelso pretório, nos termos dos precedentes relacionados no voto do doutor relator. Pelo exposto, eu conheço da ação direta e indefiro o pedido cautelar de conformidade com o voto do relator, Excelência, certo, que eu estou acompanhando. Feitas as anotações, prossigamos com o voto quanto a preliminar. A vez agora é do desembargador João Rebouças, que tem a palavra. A preliminar. Quando do início do julgamento, na sessão passada, o desembargador Ibanez sustentou a preliminar no conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, sob o argumento de que a Constituição do Estado não expressamente
transcrevia o dispositivo da Constituição Federal. Na petição inicial, a parte autora diz que ocorre que os referidos dispositivos citados acima violam o princípio da presunção de inocência previsto no artigo 5º, 57 da Constituição Federal e em simetria com o artigo 3º da Constituição Estadual. Desta forma, se faz necessário o manejo do remédio constitucional e tal, mas a associação autora cita o artigo 3º, que a desembargadora Judite, com muita propriedade, citou em seu voto vista, que o artigo 3º, eu acho que o tribunal tem que fazer uma reflexão sobre a abrangência do artigo 3º, se realmente ele adota o que a Constituição Federal prevê, de forma abrangente, porque diz: o Estado assegura, nos limites de sua competência, os direitos e garantias fundamentais que a Constituição Federal reconhece a brasileiros e estrangeiros. Então, todos que estão no artigo 5º, esse dispositivo aqui, de forma tão objetiva, prevê, ou seria preciso que a Constituição do Estado discriminasse ipsiliteris o que estava ou que está na Constituição Federal. Evidentemente, se o tribunal entender que o artigo 3º, de forma abrangente, entende que todos os direitos e garantias previstos na Constituição estão aqui, porque, de forma expressa, ele diz que, no limite de sua competência, está assegurado os direitos e garantias fundamentais que a Constituição Federal reconhece a brasileiros e estrangeiros. Eu estou trazendo esse debate aqui para a Corte para a gente poder saber se tem cabimento ou não a ação direta de constitucionalidade. Eu, a priori, também entendo que, assim como o relator e o voto vista da desembargadora Judite, que não deve ser acolhida preliminar. Mas acho que o tribunal devia, nessa oportunidade, se manifestar sobre isso, porque já ficaria, vamos dizer assim, assentada essa discussão. Desembargador Rebouças. Pois não. Pois não. É que o artigo 3º diz, esse texto que Vossa Excelência reproduz, e continua dizendo, nos limites de sua competência, nos limites da competência estadual para legislar sobre determinadas matérias. E a presunção de não culpabilidade não está dentro da competência legislativa do Estado. Desembargador, isso depende da interpretação de cada um, né? Vossa Excelência leva para esse lado que seria da interpretação do... Restritiva isso, mas aí eu acho que é da forma mais ampla para garantir todos os direitos fundamentais, e não poderia ser diferente, ela tem que acatar mesmo, porque a Constituição Federal, estadual não pode ir contra, mas eu acredito que não seja aí de legislar especificamente a respeito de presunção de inocência, não. Porque isso é uma questão que quem vai decidir mesmo é o Supremo. A discussão, eu acho interessante, é que o meu olhar é para definir a competência do Estado, é de natureza processual. Nós só temos isso é uma questão de interpretação. Nós só temos competência para apreciar a ação direta se for com base na Constituição Estadual e não com base na Constituição Federal. Como a matéria de presunção de inocência ou de não culpabilidade que está na Constituição não constitui matéria de competência legislativa do Estado, daí minha compreensão a respeito da discussão. Mas não estou aqui a tentar convencer os demais, estou dizendo que minha compreensão é assim. Né? Eu não posso trazer a ação direta de inconstitucionalidade com base na Constituição Federal para o Tribunal de Justiça se o dispositivo alegado não tiver correlação direta com a Constituição do Estado. Senão, eu estou invadindo a competência do Supremo e aí eu entendo que não seria possível. Mas daí a minha fundamentação. Quando o artigo 3º diz que a Constituição, o Estado reconhece os direitos fundamentais, o Estado reconhece os direitos fundamentais, mas não pode legislar sobre a matéria. Então, eu não vejo como a lei estadual, que está sob exame de constitucionalidade, agrida a Constituição do Estado, que ela não dispõe sobre presunção de não culpabilidade. Mas é só fazer esse esclarecimento sobre o meu modo de compreender a matéria. Vereador João Rebouças, por gentileza. Pois não. Sim, então eu acho que, desembargador Ibanez, que a Constituição Federal, até pelo princípio da simetria, na pior das hipóteses, ou na forma interpretativa mais forçosa, ela recepcionou a Constituição Federal.
ela aceitou o comando constitucional federal. Eu acho que, quando ela disse que está segurado os direitos e garantias, a preliminar eu também, em sintonia com o voto visto e com o relator, eu não acolho. Rejeita, não é? Rejeito. E, no mérito, senhor presidente, também, até pelo decurso de prazo, a vigência da legislação não apresenta um dos requisitos, que é o período da demora, eu também acompanho o relator indiferindo a cautelar. É como eu voto. Pronto. Agora, desembargador Vivaldo Pinheiro. Também, excelência, rejeitando. Senhor desembargador, percebo que todos estão julgando tanto a preliminar como o mérito. Então, seria razoável, até por uma questão de economia, de tempo e de processo, que julgássemos também. E se algum desembargador que já deu o voto quanto à preliminar, falta a parte do mérito, poderá manifestar-se. Desembargador Vivaldo Pinheiro, com a palavra. Também, excelência, rejeito a preliminar e no mérito acompanhando o relator. Desembargador Saraiva, encontro-se habilitado? Sim, senhor presidente, até porque eu já votei anteriormente na parte de concessão da cautelar. Porque consta dos registros que a ausência de Vossa Excelência no início do julgamento. Não. Proceda na forma da lei aí. Eu votei, inclusive, está aqui, ó. Votou pelo deferimento da cautelar, abrindo a divergência. Quanto à preliminar, realmente consta que Vossa Excelência... Já terminaram todos? E eu concedo a cautelar, fiz quase que um discurso aqui em prol do policial, no mérito. Isso mesmo, concedendo, ele já votou. Foi desembargador Saraiva e desembargador Cláudio Santos, se eu não me engano, né? Foi, exatamente. Concessão. É porque essa questão de desembargador Ibanez surgiu depois de muito já ter votado. Eu acho que foi até, não sei nem se foi com questão preliminar, mas foi pelo indeferimento, né, doutor? Foi como argumentação. Foi como preliminar, seria quanto à admissibilidade da ação. Sim, está certo. Mas aí eu votei depois de todos eles, né? Porque o voto começou com Vossa Excelência. Está certo, mas essa questão surgiu depois que vários... Depois dos votos dos anteriores. O voto é só em relação à preliminar. Se for essa preliminar, eu rejeito. Rejeita a preliminar. Sim. Pronto. Desembargador Amilcar Maia. Senhor presidente, a matéria trazida pelo desembargador Ibanez é bem interessante. Eu confesso. E eu, com devida vênia, aqueles que entendem de forma contrária, devo acompanhar a divergência, porque eu imagino que isso é matéria afeta exclusivamente a Constituição Federal. E não caberia disciplinar, nem por via reflexa, ser contestada no âmbito estadual, meramente da Constituição Estadual. Então, eu acompanho a divergência quanto à questão de ordem. Mas, já me adiantando, quanto à questão da liminar, eu acompanho o relator. Anotado. Agora é a vez do indeferimento da liminar. Não é? Certo, anotado já. Desembargador Virgílio Macedo, por gentileza. Senhor presidente, eu também, parece que eu convivi aqui agora com o voto do desembargador Amilcar, exatamente faço minhas suas palavras, eu acompanho a divergência. Eu escrevi alguma coisa aqui, eu digo, com efeito das peças digitalizadas dos autos e previamente disponibilizadas, verifique que o parâmetro de controle indicado pelo requerente é, de fato, norma que tem sede na Constituição Federal, disposta no artigo 5º, incisos 57, que encarna o princípio da não culpabilidade ou da inocência, como queiram. Há apenas uma referência na inicial à norma do artigo 3º da Constituição Estadual, que já foi aqui por todos lidas. A reflexidade da Constituição Federal é, de certa, incidente sobre todas as normas provenientes de uma constituinte derivado, como é o caso da constituinte estadual, um chamado derivado decorrente, a par de qualquer disposição que venha a dizê-la, de modo que o artigo 3º da Constituição do Estado, meramente enunciativo do reconhecimento da necessidade de respeito e observância à norma suprema, sobretudo no que se refere aos direitos e garantias fundamentais, que se constituem cláusulas pétreas do Estado Constitucional brasileiro. Dito isso, é premissa válida que o preceito do artigo 125, parágrafo 2º do diploma maior, determina que o parâmetro de controle da ação direta estadual é a Constituição do Estado, sendo incabível, inclusive por via reflexa, com um pouco disso, invocar ofensas à Carta de 88, como causa de impedir nas ações de inconstitucionalidade formalizada perante os tribunais de justiça. Portanto, em regra,
não pode o Judiciário Estadual, dos processos objetivos, apreciar a validade de normas estaduais e também os municipais, à luz da Constituição Federal, exceto nos casos em que se trata de norma de reprodução obrigatória, o que não é o caso. De sorte, senhor presidente, com essas palavras, eu dizer que acompanho na preliminar a divergência e, no mais, se vencido, eu acompanho o relator. Desembargadora Zeneide, com a palavra. Senhor presidente, embora eu não tenha estado nas sessões do dia 25 e 1º, no entanto, eu sigo a divergência. Eu acolho a preliminar e também sigo o relator, não concedendo a cautelar. Pronto. Eu também tenho direito a voto e li atentamente o voto do senhor relator. Não vejo nenhuma razão para me prolongar mais e acompanho integralmente o voto de Sua Excelência. Senhor presidente, só peço a juntada das minhas razões, viu? Das minhas também. São deferidas. Votaram rejeitando a preliminar. O desembargador Amauri, a desembargadora Judite, o desembargador João Rebouças, o desembargador Cornélio, obviamente, o desembargador Vivaldo Pinheiro, o desembargador Saraiva e eu próprio, acolhendo os desembargadores Amilcar Maia, desembargador Vigílio, desembargadora Zeneide, desembargador Ibanez e desembargador Glauber Rego, que antes de viajar manifestou o voto. Estão de acordo? Desembargador Vigílio, quanto ao voto da cautelar, consta aqui em branco o voto de Vossa Excelência. Não há registro. Eu acompanho a divergência. Acompanha a divergência, né? Agora é cautelar. Na cautelar, a divergência. A divergência. Ele acompanha a divergência quanto à questão da preliminar. Da preliminar. E quanto ao mérito, vencida a preliminar citada pelo desembargador Ibanez, ele acompanha o relator quanto ao indeferimento da cautelar solicitada. Isso, ao indeferimento. Um momentinho. Bem, indeferindo, consta os votos do desembargador Cornélio, desembargador Amauri, desembargadora Judite, desembargador João Rebouças, desembargador Vivaldo, desembargador Amilcar Maia, desembargador Vigílio, desembargador Zeneide, desembargador Glauber e eu próprio. Desembargador Ibanez acompanha? Concordo. A matéria vencida preliminar, eu estou de acordo com... E deferindo apenas o desembargador Saraiva. Corresponde com a realidade? Deferindo. Com relação à cautelar, eu deferi. Já foi dito. Já foi. Segue o relator. Vamos prosseguir. Senhor presidente? Pois não. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência para deixar julgado aquele primeiro processo que o desembargador Ibanez Monteiro trouxe, que eu estou seguindo os argumentos postos por ele. E era o primeiro. Questão de ordem, né? É aquela questão de ordem que ele certo. suscitou logo inicialmente. Eu estou me acostando aos argumentos trazidos pelo desembargador Ibanez. E quanto ao mérito? Na proclamação seria denegar a segurança por ausência de direito líquido e certo. Aí ela fará a fundamentação. O acordo será lido depois. O acordo eu trago na próxima. Exatamente. São anotados já. Agora passemos na pauta anterior, o processo de número 11 da ordem. 11. É embargo de declaração em ação rescisória. Está impedida a desembargadora Judite e a relatoria do desembargador João Rebouças tem um pedido de vista do desembargador Vigílio Macedo. Senhor presidente, nesse voto vista, eu vou ser muito rápido, porque o desembargador João Rebouças já adianta que vai aderir o meu voto, e eu vou rejeitar os embargos declaratórios na forma como foi posto no voto do senhor eminente relator, para manter a decisão no que diz respeito à sentença que foi prolatada. Eu fiz um voto aqui longo, senhor presidente, que eu digo o seguinte: penso, entretanto, que a questão em si seja a solução diversa, daí porque ele acorda comigo. Em primeiro lugar, deve-se observar que o julgamento desta Corte ocorreu no dia 7 de junho de 2017 e que a decisão do Superior Tribunal de Justiça é datada de 30 de 6 de 2016, ou seja, proferida em data superveniente ao julgamento da ação rescisória por este plenário. Diante de tal circunstância, há de ser feita uma primeira reflexão. É possível o enfrentamento de embargo declaratório a respeito de circunstâncias sobre a qual não poderia ter se pronunciado a Corte, porque não era existente no momento do julgamento, tratando-se de fato superveniente?
é dizer, pode-se sanar, nessa ocasião, uma omissão sobre a aplicação de precedente judicial que ainda existia ao tempo do julgamento, entender pela possibilidade de enfrentamento da matéria pela via dos embargos de declaração, de certo, caminha na contramão do atual entendimento desta Corte, inclusive como bem destacado pelo eminente relator, deixando a questão ao claro e oportuno debate deste plenário, uma vez que estaria admitindo o recurso de embargos afora das hipóteses em que é necessária a integração do julgado, por existência de condição, contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Contudo, ainda que o superado referido óbvio por este Tribunal Pleno, vindo a admitir a cognição em sede de embargo de declaração a respeito de novos entendimentos firmados supervenientes pelos tribunais, inclusive quando se pretende emprestar aos embargos efeitos modificativos do julgado, fazendo-se valer uma postura de respeito à teoria dos precedentes judiciais e à observância do parâmetro decisório das Cortes Superiores, em nome da economicidade na sistemática processual recursal, e invocando-se o não esgotamento da jurisdição deste tribunal quando pendente o recurso de embargo de declaração, o que se aplicaria também ao caso do agravo interno, entre tanto outros argumentos, possível, penso que ainda assim a conclusão não seria do mérito favorável ao embargante. Por essa razão, senhor presidente, eu rejeito os embargos declaratórios. Senhor presidente, eu, como relator, peço a palavra a Vossa Excelência. Pois não, tem a palavra, Vossa Excelência. Essa matéria, só para relembrar aos eminentes colegas, que de respeito àquelas planilhas que o Estado não fornecia aos servidores e que o tribunal entendeu pela prescrição, pela não prescrição, que o superior posteriormente veio a entender um recurso especial da relatoria do ministro Joaquim Fernandes, inclusive com atribuição de efeito repetitivo, que não ocorreria tal efeito. E, na oportunidade, eu até fiz o esclarecimento aqui à Corte, que eu tenho trazido duas posições. O desembargador Vigílio pediu vista antecipadamente, eu estou adotando o entendimento de Sua Excelência, porque eu já tinha feito isso, por isso já tinha comunicado a ele que ia adotar esse entendimento, até porque realmente a decisão do superior é posterior à posição do tribunal. Doravante, claro que nós vamos ter que nos curvar essa posição do superior tribunal, que é efeito repetitivo. Mas os julgamentos anteriores, com essa ressalva, evidentemente, da não retroação desses efeitos, né, dessa repristinação. E eu estou também, senhor presidente, com esses breves esclarecimentos, vou estar disponibilizado, porque aqui era dar efeito modificativo no embargo de declaração para julgar procedente a uma rescisória. Eu tenho conversado isso também com o desembargador Amauri, eu acho de forma assim, um pouco superficial. Então, eu estou também, senhor presidente, desprovendo os embargos, é como eu estou votando. Senhor presidente, não habilitado aí. Não habilitado. Senhor presidente, desembargador Amauri. Eu gostaria só de antecipar que eu vou pedir vista dos autos. Claro que os colegas poderão, naturalmente, já votarem, mas eu adianto pede vista. Que vou pedir vista eu dos autos. Eu concedo vista e os demais aguardam. Pronto. Concedo vista do desembargador Amauri. Eu gostaria, certo, eu gostaria que acompanhasse os dois votos, naturalmente. Certo. O de número 12 é da relatoria do desembargador Amilcar, que tem a palavra. Embargo, declaração e mandado de segurança. Por gentileza, identifique e proceda. Senhor presidente, embargo de declaração mandado de segurança 2017-001-656, dígito 2, onde tem como embargantes e embargados, também reciprocamente, Estado do Rio Grande do Norte, Márcio Roberto Batista de Araújo. Qual é a matéria dos embargos? O voto está disponibilizado, foi até inclusive da sessão passada, diz respeito àquela questão da paridade e integralidade nas aposentadorias decorrente de prestação de serviço em condições insalubres. A matéria tem sido bastante discutida nesta Corte. Confesso que nós encontraremos posições divergentes nos tribunais pátrios, mas o cerne da questão dos embargos eu já externei anteriormente nesta Corte, em voto, também em sede de embargo de declaração, e também preocupado porque
tem uma certa divergência com relação àqueles que deferem reconhece o direito à aposentadoria em tempo reduzido para aqueles que prestam prestaram seus serviços em condições insalubres, a respeito, tendo em vista o tocante à sua aposentadoria, o direito à percepção, se seria proporcional ou seria integral, teria direito à paridade ou não. E já fiz referência, inclusive, que há uma proposta de PEC, inclusive, no Congresso, para estender algumas questões dessa, porque não disciplinada anteriormente na reforma previdenciária, com relação, inclusive, àquela questão da aposentadoria de deficientes físicos. E isso está sendo tratado, inclusive, para elastecer já pelo Legislativo Federal. E, senhor presidente, como disse, sempre preocupado com a questão de harmonização de um entendimento e para que o tribunal possa ter um norte nesse julgamento. E, não obstante, digo aqui que a posição que eu defendo aqui no meu voto não é uma posição radical. Se o tribunal entender por caminhar em outra direção, eu não tenho nenhum obstáculo da minha parte de acompanhar a maioria da Corte. Mas estou mantendo coerência com o que decidi anteriormente e também com alguns precedentes que eu tenho citado, no caso aqui, mais recente, de julgamento da lavra do desembargador Vivaldo Pinheiro, por exemplo, entre outros. Acho que o desembargador Glauber também trouxe alguns mais recentes, e também de outros tribunais pátrios, todos de 2017. Agora, observe que essa matéria ela não está pacificada no âmbito dos tribunais pátrios. Ela realmente tem suscitado ainda bastante dúvida. E, no caso, eu farei a leitura da ementa com as razões que estão disponibilizadas. Se alguém quiser algum esclarecimento a mais, eu posso prestar. Embargo de declaração e mandado de segurança, aposentadoria especial. Primeiro, aclaratória posta pelo Estado do Rio Grande do Norte. Rejeição. Omissão inexistente. Acordo que expressamente debater a matéria atendendo a necessidade de realização de laudo técnico pericial para comprovar o exercício de atividade insalubre. 2. Embargo de declaração manejado pela parte impetrante. Paridade e integralidade dos proventos de aposentadoria. Omissão e obscuridade configuradas. Necessidade de integração da decisão embargada. Impetrante que ingressou no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional 41/2003. Direito à paridade e à integralidade dos proventos. Acolhimento dos aclaratórios apenas nessa parte, porque reconhecendo realmente que, da minha parte, houve uma omissão quanto a esse ponto no acórdão proferido anteriormente, senhor presidente. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O de número 14, esses embargos são da relatoria desembargadora Zeneide Bezerra, que tem a palavra. 14. O advogado entrou com a petição pedindo para o não julgamento hoje, certo, por motivo superveniente. E deferiu. Tá certo. O de número 15, também da relatoria desembargadora Zeneide, tem o impedimento da desembargadora Judite Nunes. Tem a palavra, desembargadora Zeneide. Senhor presidente, esse embargo de declaração é com relação à progressão de servidora pública. Eu estou também seguindo os precedentes dessa Corte, além de ter posto no voto construções do STJ, do STF e desta Corte, trazendo as construções da desembargadora Judite, desembargador Cornélio e eu mesma. Então, eu estou conhecendo, mas rejeitando os embargos. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria desembargadora Zeneide. Algum processo feito que escapou aqui da assessoria? Bem, às 9h45, declaro encerrada a sessão deste 8 de novembro de 2017.